Olá, meus amigos, damos início às nossas palestras digitais que serão disponibilizadas em diversas plataformas. Vamos nos adaptando a como passar a mensagem do Cristo, como passar a mensagem evangélica através das tecnologias, né? Nós nos trouxemos até esse momento de ascensão intelectual, de aprimoramento das nossas tecnologias e precisamos utilizá-las não só para coisas banais, mas também para edificar um mundo novo, edificar um mundo com mensagens mais positivas, né? Então vamos nos adaptando e é isso que nós precisamos fazer, uma vez que estamos todos em casa, tomando as nossas próprias medidas de prevenção, fazendo a nossa parte nesse momento como cidadão, né? Vamos tentando conectar-nos através das tecnologias e, acima de tudo, passar a mensagem do Cristo, porque afinal é isso que somos, mensageiros de Jesus. Não importa qual o seu credo, qual a sua instituição religiosa, se você é católico, luterano, espírita, umbandista, enfim, acima de toda instituição religiosa, nós somos servidores do Cristo, nós somos seguidores do Cristo. E é sobre ele que eu quero falar hoje. É sobre essa conversa que precisamos ter com Jesus e, conversando com as suas mensagens, refletir sobre o momento em que passamos, sobre quem somos e o que vamos fazer. E hoje nós vamos estudar uma passagem que está lá no finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo é fantástico, ele é riquíssimo. É o capítulo onde temos a oração do Pai Nosso, é o capítulo onde temos diversas mensagens de Jesus. Mateus reuniu nesse capítulo uma série de mensagens que nós poderíamos ficar aqui facilmente semanas discutindo, refletindo e aprendendo com Jesus. Mas para esses próximos 10, 15 minutos, eu gostaria, meus amigos, de pegar o último versículo. O versículo onde diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é o capítulo 6, o versículo 34 do Evangelho de Mateus. E quando eu li isso, preparando a palestra, eu lembrei de uma frase que a minha querida avó sempre repetia, que é um ditado popular. E ela dizia o seguinte: o amanhã pertence a Deus, né? E é real, às vezes a gente, como humanidade, nós achamos que detemos todo o controle de tudo e de todas as situações. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós evoluímos tanto como espécie, como grupo, como civilização, que nós temos às vezes a impressão que somos inalcançáveis, que nós, seres humanos, somos a coisa mais top que existe. E realmente nós somos fantásticos. Nós inventamos máquinas incríveis, nós inventamos sistemas complexos como a internet que nos permite hoje transmitir essa palestra. Nós criamos meios de transporte incríveis, nós conseguimos sair do planeta. Nós conseguimos hoje colocar satélites no espaço que transmitem redes invisíveis que fazem todo mundo estar conectado. Ou seja, os seres humanos são bem espertinhos. Só que, meus amigos, às vezes a gente tem a falsa impressão que estamos no controle de tudo. Às vezes nós temos a falsa impressão de que nós podemos tudo. E aí quando acontece uma crise ou algo que sai fora da nossa rota de planejamento, nós entramos em colapso. Nós entramos em desespero. Nós entramos em crise. E às vezes a gente se esquece, nesses momentos, de que existe uma inteligência por trás de tudo. Às vezes, quando nós, humanos, perdemos o controle, nós achamos que não há ninguém no controle. E isso é um grande erro, porque sempre há alguém no controle. Sempre há uma inteligência maior e divina por trás de tudo o que acontece. E você pode chamar essa inteligência de Deus, de Alá, do que quer que seja. Mas existe uma inteligência que coordena tudo, desde os ciclos dos mares até a organização das estrelas. Há uma inteligência por trás de tudo. E tem um trecho que eu sempre repito
do Espírito Albério, que ele fala o seguinte, meus amigos: da superestrutura dos astros até a infraestrutura subatômica, tudo está contido e mergulhado na substância viva do pensamento de Deus. Ou seja, das estrelas, às bactérias, aos vírus, tudo está sob o controle de Deus. Não nos enganemos. Nada foge do controle. Pode sair do nosso controle. E esses são os momentos em que nós chamamos de crise. Mas nós já superamos todas essas crises. Nós vamos, infelizmente, perder irmãos queridos nessa crise. Nós, infelizmente, vamos ter um colapso econômico, dificuldades financeiras, todos nós. Mas o que nós não podemos perder nesse momento é a nossa fé, a nossa esperança e a nossa crença em dias melhores. Aquilo que chamamos de fé no futuro, aquilo que nos enche o peito, nos enche o espírito, enche a nossa alma para continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa parte, continuar fazendo prece e ao longo desse processo de crise, nós não perdermos a nós mesmos. E muitas vezes, meus amigos, até mesmo antes da nossa crise, nós temos perdido a nós mesmos. E eu estou falando de coisas que assolam a humanidade de maneira silenciosa e que muitos de nós nem sabem que existe, nunca teve contato, que são os problemas emocionais, depressão, ansiedade, pânico. Tudo isso que vai nos afastando da nossa essência e que vai fazendo com que nós nos perdemos. O Dr. Sérgio Lopes vai nos dizer que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. E nessa batida, nesse ciclo vicioso, muitas vezes nós vamos vivendo no passado, no dia de ontem, ou no futuro, com nossos planejamentos para daqui a 10, 15, 20 anos. E nós esquecemos muitas vezes de viver no único momento do tempo e espaço em que nós podemos transformar alguma coisa, que é o dia de hoje. Por viver com excesso de passado na nossa vida, ou com excesso de futuro, nós deixamos de realizar o presente. E essa brilhante frase de Jesus nos fala exatamente isso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. O dia de hoje já é demais para que nós consigamos lidar. Se nós formos acrescentar ao mal do dia de hoje os problemas do passado ou a incerteza do futuro, nós vamos colapsar em algum momento das nossas vidas. E é por isso que os especialistas, os psicólogos, os psiquiatras nos falam e falam há bastante tempo: olha, nós vivemos uma epidemia de depressão. E a depressão é uma doença muito séria. E é uma doença que está se espalhando. Todos nós conhecemos alguém que tem crise de ansiedade, que tem depressão, que tem pânico. E nós precisamos ver onde nasce isso. É porque nós estamos com a nossa cabecinha em outro lugar que não no presente. E precisamos ouvir as palavras de Jesus, porque Ele é uma inteligência, é um ser perfeito, que cuida de nós, que anda ao nosso lado como se fosse o nosso irmão mais velho, nos dando conselhos, nos dando orientações. E a orientação dele é: a cada dia basta o seu mal. A cada dia já chega aos problemas daquele dia. E muitas vezes os problemas que nós temos nos nossos dias, o culpado é quase sempre a gente. Por mais que a gente tente colocar a culpa no marido, na esposa, na sogra, no vizinho, a força que move muitas vezes a maioria dos nossos problemas é a gente mesmo. É essa criaturinha que muitas vezes ainda não entendeu por que está aqui e para onde está indo e acaba criando conflitos, criando estigmas e criando problemas para si mesmo. Por isso, meus amigos, iniciando essa
corrente de palestras, eu queria trazer essa mensagem. Para que tenhamos fé. Porque é isso que não podemos perder nesse momento de crise. O nosso primeiro impulso como seres humanos que perderam o controle, de certa forma, é transferir responsabilidade. É culpar alguém. É buscar alguém para ser o alvo das nossas críticas, das nossas inquietações, dos nossos desconfortos, do nosso pânico. No primeiro instinto de ser humano que temos, é perder também a nossa fé, é entrar em pânico, em colapso. E eu queria pedir para vocês que tenhamos otimismo, tenhamos fé, façamos as nossas orações, tomemos todas as precauções necessárias neste momento, mas que não percamos a fé. Porque por trás de tudo isso, há uma força maior. E além dessa força maior, um cara chamado Cristo, que nos guia, nos apoia e nos consola através da sua mensagem, através dos seus ensinamentos. E ele nos pede: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Então vamos seguir em preces, em pensamento positivo. Esses momentos em que estamos impedidos de sair na rua, de manter os nossos ciclos sociais, a primeira coisa que pode sair fora do ar é a nossa cabeça. E a nossa cabeça organiza e governa todo o resto. Então mantenhamos isso aqui em constante vibração elevada, em constante ascensão de pensamento, para que possamos fazer com aquilo que Jesus disse: a cada dia basta o seu mal, já é suficiente. A gente quase não dá conta do mal do dia de hoje. Imagina se a gente for ficar pensando como vai ser, como foi. Não vai dar. Então vamos seguir Jesus, o nosso querido mestre. E para encerrar, eu queria trazer uma frase, um pouquinho mais que uma frase, um parágrafo, lá do livro Vinha de Luz, que diz o seguinte: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Capítulo 152 do Vinha de Luz. Que possamos, meus amigos, entender que tudo na natureza é um ciclo e que esse ciclo, assim como as nossas vidas, obedece a uma instituição maior e uma inteligência maior que nós resolvemos chamar de Deus. Aproximemos de Deus e nos afastemos do pânico, do desespero. Ora, tenhamos fé. E como a música diz, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Obrigado.